Dando continuidade à programação do seminário, a nossa próxima palestra tratará sobre a ética no Brasil. Para tratar sobre este assunto, convidamos para fazer o uso da palavra o professor doutor Hermílio Pereira dos Santos Filho. Hermílio é doutor em Ciência Política pela Freie Universität, Berlim, pós-doutorado no Centro de Métodos em Ciências Sociais da Universität Göttingen, membro do Conselho Executivo do International Alfred Schutz Circle, coordenador do Centro de Análises Econômicas e Sociais, CAIS PUC-RS, vice-presidente do Research Committee Biography em Society da International Sociological Association, ISA. Com a palavra, Hermílio Pereira dos Santos Filho. Então, boa noite. Desculpa a rouquidão. Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao convite e à iniciativa do professor Alziro. É um tema que não é só relevante e atual, mas ele marca justamente a viabilidade de qualquer sociedade, inclusive a nossa, não é? O quanto nós agimos corretamente, porque a gente já vai verificar o quanto esse tema, de fato, é grave. Eu trago aqui uma abordagem um pouco distinta da filosofia. A minha área é a sociologia e a ciência política, não é? E a gente tem a vantagem, quer dizer, a dor e a delícia da sociologia e da ciência política, que a gente tem, que não é matemática, não é a abordagem, é uma abordagem possível. Mesmo dentro da sociologia, nós temos diversas maneiras de abordar esse mesmo tema. Eu vou ter que... Tá. Sim. Bom, o ponto de partida, primeiro eu vou fazer uma análise rapidamente teórica sobre o tema e depois eu vou falar mais empiricamente e mais concretamente sobre a realidade brasileira contemporânea, não é? O ponto de partida aqui é que não são o agir de forma desviante, ou seja, infringir leis, não é simplesmente uma responsabilidade individual. Não é? Nesta abordagem aqui, a gente pode identificar que a própria sociedade emite sinais a convidar os indivíduos a agir de forma antiética. Não é? Isso parece paradoxal, e é paradoxal. Como é que a sociedade nos faria um tal convite? Não é? Então, agora, ao dizer que a sociedade pode fazer o convite a agir aeticamente, não se quer dizer ao mesmo tempo, não quero dizer isso, não é, que os indivíduos não teriam qualquer responsabilidade. Mas seria muito simplificador achar que apenas a psicologia, apenas a psique dos indivíduos seria capaz de explicar por que nós agimos, eventualmente, de forma desviante. Nessa abordagem, que estou me baseando aqui, basicamente a partir de um sociólogo norte-americano, Robert Merton, ele, assim como várias outras sociologias, eles fazem uma analogia entre estrutura social e a sociedade é uma estrutura social, assim como uma organização é uma estrutura social, que se sustenta sobre pilares. Esse prédio, o MASP, não é? Ele é interessante, é um prédio da arquiteta italiana Lina Bobardi, construído, finalizado em 68, mostra que uma estrutura pode ser sustentada de diversas maneiras, inclusive de maneiras que a gente não consegue imaginar. Não é? E a analogia é esta, que qualquer prédio, qualquer sociedade, qualquer organização, ela se sustenta sobre alguns pilares. E esses pilares são muito conhecidos de todos nós. No caso aí da engenharia e da arquitetura, eles são mais, digamos assim, mais simples. O seu material ele é mais concreto e conhecido. Quando a gente se pergunta, afinal de contas, o que sustenta uma sociedade? Quais são os pilares de uma sociedade? Essa é uma pergunta
que a gente pode se fazer, afinal de contas, uma sociedade, uma organização, uma empresa, uma ONG, ela não se sustenta no vazio. Ela precisa ter bases muito concretas também, muito visíveis, para fazer com que ela pare em pé. Um desses pilares são justamente os objetivos culturalmente definidos. Ou seja, são aquelas coisas que nos mobilizam, que faz com que vale a pena investir tempo, dinheiro e atenção. Numa sociedade como a nossa, uma sociedade capitalista, a gente pode dizer, o que nos mobiliza? Muitas coisas, mas uma coisa talvez seja a mais nítida: dinheiro. Ninguém investe seu tempo, ninguém estuda, ninguém trabalha para chegar ao final do mês, ao final do ano, estar com menos dinheiro do que se tinha. Bom, acredito que nenhum monge trabalharia assim, tá certo? Então, portanto, e aí é um paradoxo, porque uma sociedade como a nossa, falar que a gente se mobiliza por dinheiro parece meio feio, né? Parece uma coisa pecaminosa, mas não é feio nada, não tem nada de pecado. Ao contrário, a gente vai ver daqui um pouco o que acontece com sociedades cujos indivíduos não se mobilizam por dinheiro. O dinheiro, eu estou dizendo, por uma condição melhor do que nós nos encontramos hoje. Tá certo? Então, esse é um primeiro pilar. Uma primeira estrutura de qualquer sociedade é fazer com que os indivíduos estejam permanentemente mobilizados em busca da melhoria da sua vida, da sua família, e melhorar de vida, de alguma maneira. Tá certo? De alguma maneira. Esse é o problema. Esse é o problema. Por quê? Qual é o problema? O problema é que a sociedade também, um outro pilar muito importante, é não apenas os objetivos, ou seja, buscar dinheiro, mas a sociedade estabelece quais são as maneiras legítimas, legais e legítimas para se buscar esse dinheiro. Tá certo? Então, esses são os dois pilares sobre os quais qualquer sociedade se sustenta. Qualquer organização se sustenta, qualquer ONG, qualquer comunidade humana se sustenta basicamente sobre esses dois pilares. Ou seja, objetivos que mobilizam os indivíduos e maneiras legítimas para que esses objetivos sejam alcançados. Muito bem. Muito bonito. O problema todo na vida real é como combinar esses dois pilares, essas duas vigas de sustentação de uma sociedade. Não é? A primeira delas é combinar de uma maneira harmônica tanto os objetivos quanto os modos. Aí nós temos uma sociedade que a gente chamaria de uma sociedade dinâmica e equilibrada. Significa que os indivíduos não apenas investem seu tempo estudando administração na face, por exemplo, não é? E o fazem porque querem melhorar de vida, mas o fazem cumprindo aquilo que justamente manda o figurino. Ninguém sai a comprar seus diplomas por aí. Ao contrário, faz-se vestibular, se estuda muito para as provas, né? Faz-se a colação de grau, faz o seu TCC e assim por diante. Então, uma sociedade assim é a sociedade muito bem integrada. São a maioria das sociedades. Então, eu diria o seguinte, essa é uma sociedade menos problemática ou não problemática do ponto de vista sociológico. Um segundo tipo de sociedade é aquela sociedade que enfatiza muito mais as regras, os modos, e faz com que se esqueça os objetivos de viver melhor. Tem sociedades que fazem isso. Só que o resultado dessas sociedades é justamente o que? A estagnação. E nós temos vários exemplos empíricos de sociedades que se estagnaram. Justamente pelo quê? Amedrontaram, puniram os indivíduos que gostariam de melhorar de vida. Viram nisso, para isso tem vários nomes, né? Um desvio burguês e assim por diante. Né? Por exemplo, a União Soviética, ela faliu por quê? Não foi a China nem os Estados Unidos que invadiram a União Soviética. Ela faliu por conta própria. Por que faliu por conta própria? Porque ela não teve capacidade de gerar a riqueza necessária e desejada pela sua própria coletividade. Então, esse é um problema? É um problema. Mas o problema maior é o terceiro tipo de sociedade, que está marcado em vermelho, que a gente chamaria, cujo resultado seria a anomia. De novo, aí o grego, né, que nós estudamos todos, né? Grego significa a anomia é a negação ou a flexibilização da norma. Né? Que é o quê?
incentivar a que todos os indivíduos daquela sociedade busquem os objetivos sem se preocupar com a maneira com que esses objetivos foram alcançados. Esse é o grande problema. E é o problema em que nós nos encontramos hoje. Não é? Não se interessa muito como é que você conseguiu um emprego, como é que você fez a sua base parlamentar, como é que você conseguiu vender para o governo durante muito tempo, como é que você conseguiu fazer com que os rendimentos da sua empresa foram tão bem exitosos esse tempo todo. Não é? Porra, afinal de contas, todo mundo só quer chegar lá. Não é? Ninguém quer saber, ninguém se pergunta, afinal, como é que a sua empresa, como é que o seu partido chegou até o ponto que você se encontra. Esse é o problema. Quando os indivíduos, quando a coletividade deixa de fazer esse tipo de pergunta. Não é? E aí nós temos o que a gente chamaria justamente de anomia, que é a própria inviabilização da sociedade. E aí essa sociedade deixa de simplesmente existir. Ela pode ser um território, ela pode ter um monte de gente, mas ela deixaria de ser uma sociedade. A gente tem exemplos, por exemplo, a Libéria, ou mesmo Líbia, alguns países, né, que passaram pela Primavera Árabe. Eles têm as pessoas, têm território, mas não são mais, há muito tempo, uma sociedade. E é o que pode se passar conosco, não é? Quando tudo vale. Vale ganhar dinheiro de qualquer jeito. Esta é a pior maneira de fazer uma sociedade, porque ela não se faz assim. Simplesmente ela não se viabiliza desta maneira, porque a maneira de se ganhar dinheiro é ganhar dinheiro sempre, mas de uma maneira sustentável. Ou seja, eu não posso ganhar dinheiro de uma maneira que daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos inviabiliza completamente. Que é o que nós estamos vendo exatamente agora. Algumas empresas foram exitosas. Não é? A Odebrecht, por exemplo, viu seus rendimentos, não é? Mais que quadruplicaram em 10 anos. Hoje ela está praticamente inviabilizada. Não é? Então, portanto, ter um horizonte mais longevo de êxito implicaria necessariamente em que nós devamos, não é, considerar quais são as maneiras aceitáveis de se ganhar dinheiro, que é o que, afinal de contas, todos nós queremos. Né? Uns mais, outros menos, mas ninguém deixa de querer exatamente isso. Né? Então, esse é o ponto que nós nos encontramos hoje, a sociedade brasileira. Né? E eis que, de tempos em tempos, esse tema nos mobiliza. Eu começaria com 2013. 2013, de fato, foi um marco, porque pegou todos de surpresa. Pegou os partidos políticos de surpresa, os analistas políticos de surpresa, os governantes de surpresa, as lideranças das ONGs de surpresa. Né? Ninguém esperava, ninguém organizou, ninguém liderou, ninguém estabeleceu uma pauta única, tanto que foi uma das reclamações de muita gente, foi exatamente isso, que não tinham organizações liderando, não tinha uma pauta única, mas isso é extremamente positivo. E isso é comum em sociedades que reconhecem os seus problemas. Não é? E a gente poderia perguntar, afinal de contas, qual é o peso que a gente chamaria? A gente chama isso na sociologia de sociedade civil, organizada ou desorganizada. Ambas, né, podem ter o seu peso e sua importância. Não é? Sociedade civil tem um peso nas sociedades complexas, como é o caso da sociedade brasileira, muito maior do que a gente imagina. Não é? Apenas para dar duas histórias muito rapidamente, em 97 estávamos na Alemanha, eu não sei se o Drayton se lembra disso, eu me lembro muito bem. Não é? Chegou uma notícia num programa noturno de domingo na Alemanha de que na Nigéria havia sido enforcado um militante dos direitos humanos. O que tem a ver Nigéria, enforcamento e Alemanha? Absolutamente tudo. Na Nigéria você tem uma empresa de petróleo, nem vou dizer o nome, que explorava mais de 90% do petróleo da Nigéria, que é um dos membros da OPEP, e justamente essa mesma empresa comandava e comanda ainda boa parte dos postos de gasolina da Alemanha. E os alemães simplesmente conectaram as duas coisas. Como é que eu, na Alemanha, não sou enforcado, não sou punido por expressar minhas ideias? Como é que eu financio uma empresa que ganha seu dinheiro justamente na Nigéria? Portanto, ela está, no mínimo, conivente com o enforcamento de pessoas que estão lutando pelo direito de se expressar. Imediatamente, o que aconteceu na Nigéria?
fizeram uma manifestação de uma semana boicotando os postos de gasolina. Imediatamente, não é? Se vocês conseguem imaginar a repercussão que isso teve na Bolsa de Valores, que isso teve na imagem desta empresa. Isso era 97. Em 97, essa mesma empresa fez uma pressão ao governo da Nigéria e já não se enforcava mais. Hoje a Nigéria não é uma grande democracia, mas já não é mais uma ditadura militar como foi em 97. Da mesma forma, em Porto Alegre, quando eu me mudei para cá em 2002, também aqui não tinha nenhuma regra, por exemplo, para a instalação de antenas de celular. A prefeitura não se importava com isso, afinal de contas, o que mais queria uma prefeitura, como qualquer prefeitura, era justamente o quê? Impostos. Não é? E o que queriam nós todos, cidadãos? Falar ao celular. Também a gente não se importava qual era a tecnologia, onde estavam as antenas e assim por diante. E aí começou algumas iniciativas civis, não foi nem ONG, não foi partido político, não foi nem síndico de prédio. Foram iniciativas em 2 ruas em Porto Alegre que recolheram assinaturas para dizer que aquelas antenas e aquela tecnologia estava sendo recusada na Itália e na Espanha exatamente por serem cancerígenas, que estavam sendo mandadas para o Brasil. E aqui ninguém se importava. Não é? Então foi a primeira cidade que passou a ter uma legislação que proibia antenas de celular próximo a creches, hospitais, asilos e assim por diante. Não é? Então isso significa iniciativa civil que pode, ao mesmo tempo, constranger a maneira de ganhar dinheiro e a maneira de fazer política e conduzir governos. Então a gente está se dando conta, sobretudo a partir de 2013, da força que sociedade civil tem na organização da sociedade e da vida coletiva. Não é? Assim que foi, portanto, não é? A partir de 2013, em 2014, novamente, aí a gente já vê outro tipo de ator, outro tipo de pessoas e outro tipo de agenda. Mas, assim, 2013, no meu ponto de vista, foi um momento que encorajou parte da sociedade brasileira que ficou durante 13 anos. Imagina, durante 13 anos nós não tivemos greves. Nenhuma greve. 0 greve. Então, portanto, nós tivemos uma sociedade civil que estava completamente muda e muito satisfeita. Por que estava satisfeita? Porque a gente estava, não? Emprego quase pleno, todo mundo feliz, e ninguém se perguntou durante boa parte desse período, afinal de contas, está tudo correto mesmo? Então, é responsabilidade de quem? Nossa também. Assim como foi responsabilidade nossa acordar e nunca é tarde. E foi o que aconteceu. Né? Então, por último, o que fez surgir? Surgiram, nesse período pós-2013, novos atores, novas instituições, que não existiam antes. Eu nomeei só algumas 2 que eu me recordei aqui. Né? Vem para a Rua e a outra é Movimento Brasil Livre. Tem várias outras. Né? Que não existiam em 2013. Né? Isso é positivo. Isso é vital e mostra a vitalidade de uma sociedade, que é capaz de reagir e não simplesmente lamentar. Porque o que aconteceu, por exemplo, se a gente compara esse período de 2000, dos anos 2000 com a década de 80, o que aconteceu? Não é? Aconteceu que na década de 80 simplesmente era inócuo fazer qualquer tipo de reclamação, porque os governos simplesmente não ouviam. E o que aconteceu com boa parte da juventude? Emigrou. Optou pela que a gente chama de saída. Albert Hirschman é um economista que fala justamente sobre esse tipo de resposta à decadência de sociedades e empresas. Simplesmente as pessoas desistiram do país. Não é? Então, quando a gente vê essas manifestações, são pessoas que não querem desistir do país, querem tentar justamente a opção que ele chama de voz, de verbalizar a sua insatisfação, e quem verbaliza a sua insatisfação, não é? Ele ama ou quer viver naquele país e quer tentar corrigir. Não é? Tá certo? Então, o que a gente está vendo hoje na sociedade brasileira é a sua luta pela viabilidade de uma sociedade. Não é qualquer coisa. Parece meio grave, meio solene, mas não é outra coisa que a gente vive. A tentativa de viabilizar as suas instituições, né? O nosso futuro, o de vocês, mas o nosso também. A gente tem, pelo menos, né, décadas de futuro. Não é? Então, isso é que está em questão, né? Não é qualquer coisa. Muito obrigado pela atenção.